Bom, gente, muita gente está me perguntando aí quais são as melhores marcações para se fazer nas opções binárias. Na verdade, eu fiz uma enquete nos stories perguntando o que eu poderia ajudar, com qual tipo de conteúdo, e muita gente falou em marcações. Eu decidi fazer uma nova série, a série chamada Melhores Marcações. Nosso primeiro vídeo aí já foi postado tanto no YouTube quanto no Instagram, que era falando sobre Fibonacci. Já comecei logo pelo mais difícil. E hoje eu vou falar sobre topos e fundos e suporte e resistência. Vamos lá para o vídeo. Bom, galera, o que eu vou falar hoje aqui é sobre topos e fundos e suporte e resistência, tá? Eu estou aqui no gráfico do GBP USD em OTC, e é o seguinte, o que eu preciso, né, falar para vocês primeiro é o seguinte, é que todo topo e todo fundo acaba sendo um suporte ou uma resistência. Como vocês podem ver aqui, ó, aqui é um topo, aqui é um fundo, mais acima eu tenho um outro topo, tem um outro fundo, tem um topozinho aqui, e assim sucessivamente. Topos e fundos, uns mais baixos do que os outros, acabam dizendo que eu estou em uma tendência de baixa, certo? E o que acontece com esses topos e fundos? Eu tenho um outro fundo aqui, deixa eu marcar aqui com uma linha horizontal para ficar melhor. Ó. Repare que esse fundo aqui que eu marquei, o preço tentou buscar. Então o que aconteceria aqui? Eu iria dar uma opção de venda para a próxima vela e teria sido um win. Por quê? Porque topos e fundos acabam sendo suportes e resistências, e suportes e resistências rompidas quando o preço volta a buscar essa região, que foi nesse caso aqui, o que aconteceu, acaba acontecendo o pullback. E o que é o movimento pullback? É o movimento em que o preço faz esse rompimento até aqui, certo? E depois ele volta buscando a última região, certo? E aí essa região aqui, como é uma região de que tem muita força vendedora, o preço acaba retornando para continuar o seu movimento de baixa, ok? Então, eu posso muito bem definir topos e fundos dessa maneira, certo? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, no exemplo que está acontecendo agora, inclusive. Eu tive essa impulsão de alta, aí o que nessa impulsão de alta tem o quê? Eu tenho uma base, que seria o fundo, né? Então aqui é um fundo extremo, ou seja, se o preço tocar aqui eu posso estar efetuando uma operação de compra, né? Lembrando que em tempo gráfico de 1 minuto as operações são para próxima vela. Eu tenho um topo aqui, ok? Que foi um topo onde eu realizei essa operação anterior, né? Eu tenho nesse topozinho aqui eu ainda tenho esse fundo, né? Eu tenho um outro topo aqui e eu tenho esse fundo aqui bem próximo, né? Poderia até ter marcado aqui por causa desse pavio, ó. Por conta desse pavio fica mais distante, fica até mais confiável, vamos dizer assim, para realizar as operações. Tenho esse outro topo. Aí aqui eu tenho um fundo. E olha o que interessante, ó. Marquei outro topo aqui em cima. Aí o preço veio, buscou esse fundo aqui de baixo anterior que eu demarquei. E o preço veio, tocou esse fundo anterior que eu marquei, perdão. O preço veio, buscou essa região e eu faria uma operação de compra para a próxima vela, que teria sido outra vitória, né? Aqui eu tenho um outro topo. Opa! Aqui eu tenho um outro topo. Deixa eu consertar aqui que eu acabei fazendo errado. Aqui eu tenho um fundo, ó, que não respeitou. Por quê? Aqui a gente já vê, ó, que o preço tocou e rompeu. Aí o preço está tentando buscar de novo esse rompimento, né? Então o que pode acontecer aqui? Pode ser um pullback, porque você pode
ver o seguinte, que aqui ele já está começando a formar uma nova tendência. Ele estava uma tendência de alta, né? Topos e fundos uns maiores do que os outros. E aqui ele já está formando uma tendênciazinha de baixa. Aqui ele já está estabelecendo um outro fundo. Em tendência de baixa, eu busco operar o quê? A busca pelos topos. Os fundos eu deixo romper, porque toda vez que ele rompe um fundo, como nessa situação aqui, ele está me mostrando tanto uma tendência de baixa e tanto que o preço pode buscar pegar aquela região ali marcada anteriormente, ó, como está tentando fazer agora. Lógico que ainda falta muito caminho, mas pode bater aqui. Então, batendo aqui, eu efetuo uma operação de venda para a próxima vela, para ele fazer esse mesmo movimento. O movimento pullback é justamente esse movimento aqui. E os fundos ele tende a romper, então fundo não opera, certo? Se ele bate nesse topo aqui, eu efetuo uma operação de venda para a próxima vela. Ah, Thales, mas essa linha que você marcou, na verdade, foi um fundo anterior, que agora se tornou um topo. Vocês vão de convir comigo que ele rompeu esse fundo anterior, ele se torna um topo. Agora, por exemplo, o preço está rompendo o fundo marcado, certo? Então, esse fundo demarcado aqui vai se tornar um topo para o preço, se ele continuar no rompimento, se ele continuar descendo, certo? Então, as marcações de topo e fundo podem ser feitas dessa maneira e de uma assertividade bem grande, certo? Tá certo que nós estamos em OTC, mas vamos para o mercado real aqui rapidinho para a gente ver o que a gente consegue. Deixa eu apagar as linhas aqui. Topos e fundos a gente opera em tendências, né? Aqui. Aqui o mercado já estava fechando, não vou fazer aqui não. Mas vamos fazer aqui agora para ver. Aqui tá bom. Ó, deixa eu pegar a linha horizontal que fica melhor. Ó, topo, fundo. Lógico que aqui eu ia ver um gráfico lateralizado, né? Isso é supondo que eu já vinha, que eu abrisse o gráfico abrisse aqui para mim, né? Então, vou marcando as regiões, ó. Outro fundo. Tem um topozinho cá em cima que ele deixou. Aqui eu tenho um outro fundo mais distante. Olha esse fundo aqui que interessante. Ó. Por que interessante? Logo quando ele rompe, o preço busca ele. Ó. Ele rompeu o fundo que ele deixou. Ó, e o preço busca ele e faz o pullback. Ó. E isso acaba se tornando um topo. E aí eu marco o que de novo? Um outro fundo aqui. Ó. Ele fez um topozinho aqui, certo? Respeitou de novo e acabou rompendo o topo. E aí o que eu faço? Opero no pullback, porque isso aqui pode ser uma reversão de tendência. E esse pullback aqui me traria uma outra vitória. Olha lá, ó. E ele acaba rompendo de novo. E o que eu faço com esse rompimento? Marco os topos e os fundos. Já está marcado aqui, eu posso marcar cá. Olha outro fundo aqui. Tendência de baixa eu opero quando ele buscar topo, não é isso? Aqui eu teria tomado um loss, certo? Tomou um loss, mas no pullback também tomaria outro loss. Aqui ficaria no 0x2, na verdade. E aqui ele deixou o quê? Deixou um topo. Continuou uma tendência de baixa. E aí você vai acompanhando e vai fazendo as suas marcações. Olha o tamanho do fundo que ele deixou aqui. Mas olha o tamanho do topo que ele deixou aqui. Aí eu faço o que, Thales? Eu opero aqui. Se eu tivesse nessa região aqui, eu operaria no próximo toque? Não, espera ele fazer um outro fundo. Aí você opera. Entende? Outro, outro fundo aqui. Aqui é uma situação bastante interessante. Ó.
em que o preço ele tentou buscar, mas não chegou a tocar na linha. Aí você iria pegar aqui e iria tomar um loss. Mas o que que acontece? Se ele chegar próximo à sua linha, na verdade ele já buscou a sua região, entendeu? Então poderia se evitar esse loss porque você viu que o preço já tentou buscar a sua região, então poderia tentar evitar essa entrada aqui. Porém, ó, no pullback ele já teria feito aqui uma outra vitória. Ele tocou um outro topo anterior ali, teria sido vitória. Ele rompeu, fez um pullback, teria sido outra vitória. Ele buscou outro topo aqui, teria sido outra vitória. Já tinha tomado 3 derrotas lá atrás, já peguei 4 aqui, ó. Tá vendo? Não pego a outra operação, né? Espero ele romper. No que ele rompeu, pegou um pullback, foi outra vitória. Ele tocou outro topo, uma venda para a próxima vela, teria sido outra vitória. E aqui, uma derrota. Porque ele, na verdade não, né? Porque eu já teria pego o pullback aqui, certo? Nessa região aqui. Mas aqui ele rompeu, e aí ele buscou outro topo que eu já peguei, então não pegaria aqui, certo? Que eu já peguei essa vitória, não pegaria de novo aqui. Teria sido vitória? Teria, mas evita. E aqui eu já teria pego o pullback anterior, então evitaria esse loss aqui. Então só aí já teria feito 6 vitórias seguidas aí, né? Aí ele vem buscando outros fundos, ó, e teria sido uma derrota aqui, uma vitória cá. Rompeu, fez uma tentativa de pullback, que se você tivesse pego aqui, teria sido vitória. Ah, mas não tocou a linha, mas é o que eu estou te falando. Uma linha é só uma região. Se você atualizar aqui a sua linha para baixo, ó, por quê? Porque isso daqui é um fundo atualizado, ó, você poderia ter pego o pullback aqui e teria uma vitória bem pequena, mas teria uma vitória, né? Aqui o fundo ele rompe, e depois que ele rompe esse fundo aqui, você marcaria novamente um topo e um fundo. Olha lá. Eu já peguei vitória aqui, posso até deletar essa linha aqui, porque eu já peguei a vitória aqui, né? Nessa linha. Olha lá, ó. Ele bate aqui, teria sido uma derrota, foi até lá, no pullback eu fiz uma vitória. Quando ele pegou aqui nesse topo aqui, eu tive outra vitória. No pullback seria uma outra vitória, mas já peguei um pullback aqui, eu esqueço, né? Eu esqueço, e aí o que que a gente faz? A gente tira as linhas, para não confundir. Aqui ele dá uma leve lateralizada, e aqui você pode marcar um topo e marcar um fundo aqui só para você ter uma ideia do que você está fazendo, sendo que esse topo você já pegou, né? E aqui você teria tomado um loss aqui, e se tivesse pego só nessa outra taxa aqui, teria uma vitória. Mas lembre-se que essas outras taxas aqui você já utilizou bastante e já tinha pego várias vitórias, né? Por isso que eu digo sempre, pegue sempre uma operação por taxa, certo? E a outra, aqui topos e fundos, né? E a outra forma de marcar suporte e resistência, que é muito bem utilizada aqui, é o seguinte, ó. Você vai procurar uma região um pouco mais lateral, né? Como essa daqui, não aqui. Evitem velas assim muito juntas, tá, pessoal? Peguem velas que você vê uma volatilidade maior. Também não tanto igual a essa. Meio termo sempre é bom. Olha aqui, ó. Olha o suporte interessante aqui. Por que aqui é uma zona de suporte, Thales? Porque o preço busca e volta, ó. Marca no corpo ou no pavio. Procura sempre um corpo, mas um corpo que faça uma confluência com os pavios mais distantes. No caso, esse corpo aqui dessa vela vermelha, certo? E pegando aqui, tá ok? Como é que a gente conta as confirmações? Primeiro toque, depois o segundo toque. Teve o segundo toque, já é um suporte, ok? Teve o terceiro toque, seria a minha região de entrada, teria sido uma vitória, certo? E aqui a resistência, praticamente a mesma coisa. A gente pega sempre no corpo que faz confluência com o maior pavio. No caso, o maior pavio deixado foi esse, certo? Mas por que que eu marquei assim, ó?
Porque note que aqui, apesar de ter rompido, a outra vela voltou, ok? Então, essa região aqui, ó, é uma região de até aqui, daqui até aqui, mais ou menos, é uma região de resistência. E como estamos em gráfico de M1 e teve vários toques seguidos, eu posso considerar isso aqui tudo um toque ou pelo menos 2 toques, entende? Então, nessa situação específica, um toque, 2 toques, o próximo toque a gente entraria e teria sido vitória. O preço buscou a região, venda para a próxima vela, vitória. Certo? Essa região é uma região que não operaria, deixaria ver como o preço se comportaria para ver se ele voltava para a zona. Ele voltou para a zona e buscou de novo a região de resistência. E por que eu marquei aqui? Porque o pavio mais distante que faz confluência com os toques foi esse. Aqui rompeu, mas foi um rompimento falso. E como é que eu faço aqui? Ó, essa vela verde rompeu, a vela vermelha voltou para dentro da zona de suporte e resistência. Essa vela verde nasceu em cima da minha resistência e rompeu, mas a vela vermelha já voltou, buscando a minha região de suporte e resistência também. E essa vela vermelha aqui, ela buscou um pouquinho lá em cima e já desceu buscando o suporte e respeitando também o suporte. Então toda essa zona aqui, ó, em quadrado, é uma zona de suporte e resistência. Quadrado, quadrado não, retângulo. É uma zona de suporte e resistência, certo? E pode ser estendida até todo o gráfico. Veja aqui, ó. Se eu botar uma linha horizontal aqui e outra aqui, olha onde vai buscar o pavio dessa vela, onde tem uma demanda de força vendedora muito grande. Então isso daqui é uma zona de suporte e resistência. Tá vendo? Olha o pavio onde eu marquei, olha essa linha onde está, onde o pavio, onde o preço respeita, onde o preço não passa, entende? Ah, mas a vela passou, eu sei, mas ele sempre dá um jeito de voltar. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Essa vela rompeu, passou, mas ele sempre dá um jeito, ó, de voltar para minha zona de suporte e resistência. O movimento que ele faz é sempre, vamos dizer assim, um zigue-zague, né? Um movimento triangular. Olha lá, bateu lá. Opa, e voltou. Tá certo, pessoal? Então, façam esses exemplos assim, procurando essas regiões mais consolidadas assim, ó, e opere o suporte e resistência. Aí você viu que rompeu. Você faz o quê? Opera o pullback, ó. Nesse rompimento aqui, você teria tomado loss, é verdade, porque estamos em 1000, a gente opera para período, para próxima vela, né? E aqui, ó, você vê que ele fez o pullback, mas teria tomado loss. Então a sua análise foi certa, só não foi o momento ideal. Nesse ponto aqui você teria vendido, só que a outra vela também foi verde e acabou rompendo. Só que a outra vela vermelha, ó, acabou voltando. Ele fez vários pequenos pullbacks até continuar a, a tendência de baixa, certo? Então, nesse loss aqui, você já entenderia o quê? Que o preço iria demorar a lateralizar novamente e começaria a marcar outros topos e fundos, ó, justamente para pegar outras regiões depois dessa daqui, né? Olha aqui um fundo. Depois dessa daqui, ela fez esse fundo aqui. Ó, depois do pullback onde eu operei, que eu não operaria nessa região, só marquei para me situar, né? Marquei esse topo aqui, ó. E à medida que ele buscou, ele respeitou. Tá vendo? Ó, marquei o fundo aqui em que ele rompeu, né? Depois ele respeita esse topo todo aqui. Esse fundo todo aqui, na verdade. Marquei esse fundo, ele voltou lá, ó. Pullback, pullback. Aqui ele rompeu, mas voltou. Pullback, pullback. Lógico que eu não vou dar várias ordens seguidas, né?
Vou fazer uma ordem por cada vez. Essa vela verde que teria rompido aqui, eu daria uma entrada de put para a próxima vela, né? Aqui ele fez um topozinho aqui, ó. Se você quisesse marcar esse topo aqui como uma resistência, olha lá, ó. Um toque, dois toques, terceiro toque e vitória.